E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show, exatamente para mostrar para vocês que B2B não precisa ser B2 boring. E eu tô falando isso aqui mais uma vez, porque hoje, a princípio, o tema é árido, é um tema difícil da gente conversar. Você quer saber de reforma tributária? Você, em sã consciência, muito provavelmente não. A não ser que você trabalhe com isso, né? E aí a reforma tributária vai acontecer sim ou sim, agora, né? Começando no ano que vem, vai se estendendo ali de forma gradual até 2032. E tem um calhamaço de informações para que você consiga entender de que forma isso aí vai impactar na sua empresa. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso. Vamos contar sobre isso hoje. Aqui com meus convidados, Ivan Melo, que é gerente de controladoria da Kiwi. Prazer ter você conosco, Ivan. É um prazer meu também representar a Kiwi aqui, estar nesse papo do Innovation Show. E a gente está bem feliz de poder desmistificar aí a reforma tributária de um jeito mais leve, com bastante tecnologia envolvida e representar a Kiwi também com as nossas soluções. Perfeito. E aqui também a Jaqueline Bartzen, que é VP de Marketing da Kiwi. Prazer também, Jaque. Muito obrigada pelo convite. Para a gente é uma honra, um prazer conversar sobre assuntos complexos, mas de uma maneira mais simples. Uhum. Não, é que a gente estava brincando aqui no começo, né? O Ivan, com toda essa pinta de tatuador, é um contador. Mas, exatamente, eu acho que por isso, né, Ivan? Assim, até conversando com você aqui, seu jeito, eu acho que tem muito disso, né? De como que você conseguiu transformar a comunicação, transformar essa mensagem para uma maneira que seja mais interessante de ser consumida pelas pessoas. Perfeito. E assim, no nosso dia a dia, a gente, enquanto empresa, né, na área da controladoria da Kiwi mesmo, a gente se deparou com a reforma tributária, que é como você trouxe, né? Sim ou sim, né? Vai entrar em vigor, sim ou sim. E a gente começou a se perguntar, caramba, 544 artigos, né, na Lei Complementar 214, que saiu agora em janeiro de 2025. E como que a gente fatia esse elefante, né, para não sair desesperado, atirando para todo lado, né? Então, a gente utilizou os modelos fundacionais de inteligência artificial para peneirar os artigos, e a gente sabe que a reforma tributária, na verdade, são 3 livros, né? Como se a gente tem 3 livros aqui no estúdio, não sei se está dando para ver aí na câmera. Mas não são grossos o suficiente. Não são grossos o suficiente, seriam como se fosse 3 volumes ali de Senhor dos Anéis empilhados, livro 1, 2 e 3. E aí a gente pensou, bom, a gente precisa ajudar as empresas a focarem naquilo que importa para o negócio delas. E no Brasil a gente tem o CNAE, que basicamente representa qual é o setor da economia que aquela empresa trabalha, e isso influencia diretamente em como que vai ser a apuração dos impostos e também como que vai ser a interpretação da reforma tributária. E aí, utilizando a inteligência artificial, a gente conseguiu peneirar os artigos e mostrar para as companhias, a partir do setor econômico dessa companhia, a partir da seleção do CNAE, quais são os artigos que têm mais impacto, né? Eu preciso ler esse artigo, realmente? E o segundo ponto é, esse artigo, ele me ajuda ou ele me atrapalha? Ou ele também pode ser neutro, né? E aí isso é um convite à reflexão mesmo, é uma ferramenta gratuita que a gente está fazendo para a nossa base, para apoiar de fato a comunidade de techs nesse momento e sair um pouco daquela vibe de, nossa, terrorismo de reforma tributária, muito mais tipo, cara, vamos aproveitar essa oportunidade para todo mundo sair melhor do outro lado. E a gente está colocando o link aqui na descrição, é uma ferramenta gratuita, como você acabou de falar. Perfeito. Então ajuda todos vocês aí do outro lado. Se você não é contador, se você não faz parte do departamento financeiro da sua empresa, manda esse link para quem está lá, porque vai facilitar a vida de todo mundo. Temos certeza disso. Jaque, e você, como é que faz para comunicar assim, um assunto tão difícil, tão árido, na verdade, né? Eu não diria difícil, mas árido. Eu acho que a lógica de comunicação, ela segue exatamente a mesma lógica da Kiwi como empresa, que é simplificar, transformar essas complexidades numa coisa mais simples, né? Então, não só a questão do assunto da reforma tributária, que vai impactar diretamente todas as empresas e que impacta diretamente o nosso negócio, mas todas as questões fiscais e financeiras que estão associadas com o negócio da Kiwi, né? Então, a Kiwi é um SaaS que faz gestão e faz o arquivamento de documentos, né? Em especial documentos fiscais, e a gente atua em toda a esteira de pagamento, né? Desde coletar as notas fiscais do seu lugar de emissão. Então, assim, o fornecedor não precisa ficar mandando, né, essa nota fiscal, você não precisa ficar caçando essa nota fiscal dentro das empresas, até fazer o processamento e a conciliação dessas notas fiscais, né? O que significa entender o que é cada uma dessas coisas, o que precisa ser pago, quando precisa ser pago, né? A gente faz a integração nos ERPs das empresas, né? Ou seja, as famosas ordens de compra e requisição de compras que todos os departamentos ali precisam gerar. Esse nosso trabalho de gestão fiscal, ela também
acontece a partir dessas integrações e a gente entrega essa inteligência de dados de uma maneira estruturada, né? Então, assim, um produto super complexo, num processo super complexo, numa indústria super complexa, todos os CFOs e todos os times financeiros vão entender. Como é que a gente comunica isso? Pelas facilidades que isso gera, né? Então, para um CFO, para um time financeiro, isso é escala, isso é paz de espírito. Paz de espírito, né? Porque você vai conseguir ali ter escala, né? Evitar processos manuais, evitar erros manuais. Você vai ter ganhos financeiros que vêm de não fazer pagamentos errados, de não cair em fraudes, de evitar multas, né, fiscais ali que podem incidir. E tem todo o processo de organização, de otimização que essa plataforma entrega. Então, assim, tudo assuntos muito complexos, mas esses assuntos, eles são realidade dentro das empresas. Isso é realidade não só para o time financeiro, fico pensando do outro lado também, né? A gente, qualquer reembolso que tem que fazer, vai lá no link, cadastra tudo, aquela coisa, viagem, volta com aquele calhamaço de nota fiscal, né, para reembolso, tem que ficar passando uma por uma. A ferramenta ajuda nisso também, assim, para quem não é da área financeira. Com certeza. Basicamente, tudo que é emitido contra o CNPJ da empresa, a gente consegue pegar isso real time. Né? Então, existem vários clientes grandes que a gente tem de cases em relação a essa questão, né, do core do nosso produto. Mas, por exemplo, o iFood. Né? O iFood ele pagava 70% das notas fiscais dos fornecedores, menos de 70% no prazo. Né? Por quê? É um volume tão abissal de boleto e nota chegando por e-mail que é natural que você não consiga fazer a gestão de tudo isso, né? Então, quando você tem uma informação confiável direto da fonte, você consegue concentrar sua atenção num único lugar. E concentrar a atenção no único lugar significa gerar eficiência, com informações estruturadas. E aí o iFood conseguiu, utilizando a nossa plataforma, principalmente do boleto com notas, que concilia o boleto com a nota, pagar esses fornecedores 99,9% na data correta. E isso, no final do dia, apesar de ser uma rotina complexa, você está dando paz de espírito para um time de pagamentos que vai sair da realidade do contas a procurar, né? Que chegou um boleto e você fala, meu Deus, onde é que eu vou encontrar quem pediu essa compra? Para uma realidade de, cara, tá tudo numa esteirinha, e a gente consegue saber exatamente o que está acontecendo, colocar as etiquetas, passar em etapas esse documento de validação, né? Então, é de fato ajudar o pessoal a dormir bem. Exato. Jaque, você também, assim, o que você tem ouvido do mercado? Você é recente na empresa, né? Sim. E aí, o que você tem ouvido do mercado? Você já conhecia, obviamente, a Kiwi, mas o que te instigou a vir para cá? O desafio. Vamos lá, o Brasil tem uma base de empresas muito grande. E todas as empresas precisam resolver os seus processos, tanto de pagamentos quanto os seus processos fiscais. Então, assim, é uma possibilidade de gerar um impacto nessas empresas, nesses times financeiros, que é muito importante, que é muito relevante. Outra coisa, o Brasil tem um ecossistema muito evoluído, tanto no fiscal quanto no financeiro. Eu sei que tudo isso é muito complexo, mas são sistemas estruturados, são sistemas robustos, são sistemas regulados, são sistemas fiscalizados, né? E tudo isso abre uma possibilidade enorme, né, de crescimento, de novos produtos, de novas visões. E por ser também um ecossistema bastante evoluído, a gente também está falando de mudanças, né? De evoluções nesse ecossistema. E toda evolução representa para a gente uma evolução de produto, que é um ganho, que é uma evolução para as nossas empresas clientes também. E aí, você está falando de evolução de clientes, você acabou de contar o case do iFood, mas tem alguns outros também, né? Que dá para ilustrar aí como que vocês resolvem a vida do pessoal. Total. Tem um case bem representativo numa grande empresa de produtos de higiene pessoal, que quando o documento fiscal ele é emitido com algum tipo de informação equivocada nos campos, né? O documento fiscal no Brasil, ele na verdade é um XML. E é um dado semi-estruturado que tem várias tagzinhas. Né? Então, quando uma dessas tags tem uma informação equivocada e você escritura isso no seu ambiente contábil,
Basicamente, você está passando uma informação equivocada para o fisco, como a Jaque trouxe, né? E isso te gera multas. E aí, nesse cliente bem grandão, a gente conseguiu ajudar eles a economizar 81 milhões em multas, justamente por pegar uma informação equivocada nesse documento fiscal, nessas tags do XML. Né? Então, e o quão fácil é você botar uma informação errada num ambiente em que você não está com paz de espírito, né? Aquele monte de nota, aquele monte de coisa, na correria, de repente passa alguma coisa. Sim. Exato. Tem também sempre a criatividade do brasileiro para fraude, né? Lógico. Quantas empresas já receberam boletos falsos, né? E aí, quando você não localiza a que se refere exatamente aquele pagamento, é muito comum você colocar na esteira de pagamento, né? E gerar essas perdas, assim, dentro da cadeia das empresas por causa de fraude. O boletim surpresa, né? O boletim surpresa. Que você, muitas vezes, recebe as coisas por e-mail, né? E aí, existe algum nível de fraude que é você encaminhar um boleto que parece muito factível, uma comunicação bem, de fato, aderente àquela que a empresa que está sendo fraudada faria, né? E isso acaba com um valor relativamente baixo ali, isso acaba entrando na esteira de pagamento, porque o valor é relativamente baixo, quando vê, você já está pagando o boleto fraudado há um tempasso. Exatamente. Porque esse boleto, o fraudador manda todo mês, num valorzinho ok, com uma aparência bem aderente ali ao que seria, e quando você vê, você está pagando esse boleto há 12 meses, 15 meses, nem percebeu. Não, meu contador me salva muito desses boletos. Vira, mexe, chega lá em casa, né, para a empresa para emissão de nota, aí chega lá, associação do não sei o quê, dos comerciários, e é bem isso, valorzinho pequeno. Se não for, ela falou para mim, não paga nenhum boleto sem falar comigo. Porque é exatamente isso. Porque ela sabe? está localizando a nota fiscal para ter certeza que é devido. Exatamente. Exatamente. Tem mais um case, vocês contaram para mim, né, da Riachuelo. Riachuelo. Riachuelo tinha um processo manual de lançar essas notas, né? Então, para cada 1.000 notas que eles precisavam lançar dentro dos sistemas deles, eles demoravam 16 horas. E com a Kiwi, hoje, eles fazem essas 1.000 notas em 3 minutos. A grande vantagem é que obviamente, né, essa redução desse trabalho manual, mas também a redução de erros, porque como a gente está pegando essas notas na fonte aonde ela é gerada, né, para notas de produto, a gente vai na Cefaz, na Secretaria da Fazenda, e pega essa nota onde ela foi gerada, onde ela foi emitida. Para nota de serviço, a gente vai nas prefeituras dos 5.500 municípios do país e consulta essa nota onde ela foi gerada. Essa nota, ela vem com o dado correto, né? Então, não é só a redução aqui do trabalho manual, mas é eliminando o problema de erros. E tem um outro estigma também, assim, que eu acho que é importante, que é o seguinte, quando a gente pensa em erros manuais, né, não tem nada a ver com a sua inteligência, entende? É porque o ser humano, ao preencher diversos campos, uma hora naturalmente ele vai deixar isso passar, né? Então, a nossa ferramenta, quando a gente diz que ela traz paz de espírito para os líderes financeiros, é justamente isso, para que o líder financeiro consiga, junto com o seu time, alocar o tempo criativo e estratégico nas coisas que importam realmente. A gente sabe que lançar uma nota correta é muito importante, né? E tem várias empresas ainda no Brasil que fazem esse processo de forma manual. Mas você está alocando uma energia tão grande que ela pode acabar sendo dissipada, né? Na hora de você fazer um trabalho mais estratégico, na hora de você, de fato, explicar o resultado, de onde foi, para onde vai, uma nova, talvez até uma nova área de negócio da companhia, né? Então, isso é realmente algo que a gente considera bem relevante para resolver, sabe? Bom, e a gente acabou de falar 3 cases de grandes empresas, né? Mas é uma ferramenta que serve para todo mundo? Todas as empresas, né? Todas as empresas precisam lidar com os processos fiscais e financeiros, então é para todas as empresas. Me salvaria nesse caso que eu Te contei salvaria? pra vocês? Te salvaria? Salvaria a tua contadora também. Facilitaria muito, muito, muito a vida dela. Legal. O principal, assim, para empresas SMB, que a gente chama ali, né? É que, ainda que você tenha uma quantidade menor de documentos fiscais e até mesmo de boletos de pagamento, a sua estrutura de controle vai ser igualmente menor, né? E muitas vezes, nessas empresas que são SMBs, é o próprio fundador ou a fundadora que toca esse financeiro. Então, é mais importante ainda dar paz de espírito para essa pessoa, porque ela é, ao mesmo tempo, o back-office e o front-office, né? Então, é uma solução que, de fato, abarca tamanhos bem diferentes de empresas, porque resolve essa dor
para qualquer empresa, porque de fato ela existe, né? O que vai mudar é o volume, mas também vai mudar a quantidade de pessoas que está alocada para fazer. Consequentemente, a dor continua latente, né? E o bom de você já ter resolvido essa questão no teu processo diário é que você também já resolve as tuas adequações à reforma tributária nesse exato momento. Já vai se acostumando. Já vai se acostumando, né? Perfeito. Porque né, o nosso produto também já está evoluindo para no dia 1 dos novos impostos. A gente já está tratando também esses novos impostos, entendendo o quanto deve ser cobrado, né? E suportando essas empresas nesse processo de adaptação. Do ponto de vista prático da reforma, o que a gente tem nas notas fiscais, nos documentos fiscais, né? Vão ser adicionados novos campos, né, dentro desse XML, referentes ao IBS e à CBS, que são os novos impostos. CBS de nível federal, IBS estadual e municipal. E pode não ser tão fácil de saber disso, porque talvez seja um conhecimento mais específico da área contábil e fiscal, mas todos os anos, os XMLs das documentos fiscais, eles passam por alterações, novos campos, etc. Então, no final do dia, isso para o nosso produto que sempre acompanhou ao longo da história, essas alterações de XML, vai ser mais uma alteração, que a gente vai colocar esses novos campos e todos os nossos clientes vão conseguir utilizar os relatórios que eles sempre utilizaram, as integrações que eles sempre utilizaram, com esses novos campos de IBS e CBS, né? E do ponto de vista prático, assim, da reforma tributária, olhando a importância do documento fiscal, ele vai ser ainda mais relevante, por quê? Porque o documento fiscal é a tua prova de creditamento tributário na reforma tributária, né? Você vai ter ali o princípio da não cumulatividade, que na prática é assim, você comprou um insumo para o seu negócio, e esse insumo pode ser um bem ou um serviço, aquele imposto que incidiu no insumo, você vai ganhar de crédito tributário. Quando você fizer uma venda para o seu cliente, você vai incidir imposto nessa venda e você vai fazer o Lé com CRE aqui, né? Então, o que você tinha de crédito menos o que você tem de débito e você vai abater o que você precisa pagar. Tudo isso apoiado no documento fiscal e informações fidedignas direto da fonte, que é o que a gente faz há anos, muito bem feito, sabe? Então, isso é o que vai mudar na prática ali. E eu imagino que seja um momento muito rico para vocês enquanto produto, né? Tanta coisa mudando, né? Eu fico imaginando como é que deve ser o backlog ali do desenvolvimento de produtos hoje, né? Vocês têm alguma ligação com essa parte da empresa e podem compartilhar um pouquinho disso? Porque eu acho que agora também, além de toda essa mudança de legislação, tem inteligência artificial agora chegando a gente e, enfim, né? A tecnologia não para. Então, o desenvolvimento do produto também, imagino que não para. Eu acho que você já citou as coisas mais importantes, né? A primeira é a evolução do próprio ecossistema, né? Então, acompanhar essa evolução do ecossistema fiscal e de pagamentos para a gente é super relevante. Segundo, a gente também está fazendo uma evolução cada vez maior dentro das esteiras de pagamento, né? Então, hoje a gente está olhando ali para o boleto, mas as empresas, que é o principal método de pagamento para empresas, né? Ainda hoje no Brasil, segundo os nossos dados internos, né? Segundo os dados dos nossos clientes, mas existem outras formas de pagamento que vão entrar também na nossa esteira de soluções. E a terceira coisa, que não é a terceira, que é uma das mais importantes, é realmente a inteligência artificial, né? Então, como a gente consegue ganhar escala dentro dos nossos produtos. Tudo isso está em desenvolvimento, a gente não consegue abrir ainda o roadmap inteiro, mas todos esses pontos, eles estão sendo tratados, sendo endereçados. Logo, a gente vai ter lançamentos para trazer. O SaaS tem que ser vivo, né? Não adianta. SaaS é vivo. Sim. E eu vi bastante o cliente, né? E o lançamento da ferramenta de inteligência artificial veio justamente disso, né? Da gente conseguir entender em que momento que a gente está da reforma tributária, né? Na prática, janeiro de 2026, teus documentos fiscais precisam ter os novos campos para você conseguir emitir as notas fiscais, mas enquanto a gente chega em janeiro de 2026, é muito importante que cada negócio esteja refletindo qual é o impacto que a reforma tributária vai ter para aquele negócio em específico, que é o que a gente está resolvendo com a nossa ferramenta de IA da Kiwi na reforma, né? Para apoiar o ecossistema de techs no Brasil a fazer essa reflexão. E uma coisa que a gente buscou fazer diferente é que, pelo menos eu que estou um pouco mais imerso nesse tema no dia a dia, porque vai nos impactar também, como qualquer empresa no Brasil, é que os materiais muitas vezes têm 20 páginas, 30 páginas, resuminhos, né? E
cara, não vai dar muito boa por esse caminho, porque é algo que você tem que mergulhar. Só que ao invés de você mergulhar tentando abraçar o mundo, a proposta da ferramenta é que você mergulhe naquilo que importa para o seu setor econômico. Seleciona lá o seu KNAI, que é o setor econômico da companhia, e você vai ter a reforma peneirada para você ver quais são os artigos que você, de fato, vai ter que ler. Aqui a gente conversa muito com o CTO, com um profissional de segurança, de tecnologia, e tem mudado muito o perfil desse profissional, né? Antes ele era o nerd, aquele cara ali também que gostava de ficar codando, lendo um monte de coisa, participando de webinar né, que às vezes era até difícil também, um pouco da mesma lógica do contador, né? E esse cara, ele tem mudado muito o perfil dele, ele virou um cara de negócios. E agora, olhando para você também, para mim é a mesma coisa, sabe? Faço essa mesma analogia. O contador, ele acabou virando um cara de negócios também. Bom, sempre foi de negócios, mas enfim, agora é mais tecnológico, digamos. Com certeza. Você percebe essa mudança no perfil mesmo dessa área? As pessoas estão mais abertas para abraçar a tecnologia, para entender que isso aí veio para facilitar a vida? Com certeza absoluta. Na minha trajetória em específico, fez muita diferença. Eu programo, de fato, em Python, etc. Então, a parceria com o nosso time de produto é muito legal, porque, na prática, o que a controladoria interna da Kiwi faz é eat your own dog food. A gente testa o produto. Inclusive, a Jaque estava comigo numa reunião ontem ou anteontem, não sei exatamente, mas a gente, num grupo de trabalho, em que a gente mostra, a gente testou o produto, a gente tem esse feedback, vamos botar isso de volta no nosso roadmap para conseguir evoluir o produto. Então, o perfil do profissional de finanças, contabilidade, fiscal, ele está caminhando bastante para a utilização da tecnologia, e o principal de tudo, assim, é muito importante você dominar o contexto, porque senão o seu poder, você pode ser muito poderoso ou poderosa do ponto de vista de utilização da tecnologia, mas se você não consegue direcionar esse poder para um contexto específico e saber qual que é a dor que esse contexto está vivendo, todo esse poder acaba dissipando, né? Então, tem até uma teoria lá do T-shaped skills, né? Que é a parte de cima aqui do T é o conhecimento mais superficial que você tem sobre algum tema, e em algum momento você tem que dar esse mergulho mais profundo, né? Então, eu acho que o futuro é você ter uma alegria ali da nota 7. O que é essa nota 7? Eu falo muito com o time, né? Você ter nota 7 em conhecimento de tecnologia, né? Você ter nota 7 no conhecimento da profissão que você escolheu, que no nosso caso é a contabilidade, e nota 7 também no contexto que você escolheu, que é o setor econômico que você está atuando, que no meu caso sempre foi tecnologia na trajetória ali da Jaque também, e você ficar no centro desses círculos, né? Como se fosse o diagrama ali, né? de assuntos. Eu acho que é por aí. Se a gente traz isso para marketing, né, para profissionais da área de marketing, você tem, em especial, né, marketing dentro das empresas de tecnologia. Em geral, essas empresas estão resolvendo problemas muito complexos. Se você não entende dessa tecnologia, você, como marqueteiro, não consegue comunicar, né? Então, assim, tem uma evolução desses profissionais, desse entendimento de tecnologia, dessa profundidade de tecnologia, por causa da complexidade também da nossa indústria. E tem um segundo aspecto que existem muitas tecnologias que são transformacionais para os profissionais de marketing. Inteligência artificial generativa, por exemplo, faz realmente uma revolução no nosso dia a dia, né? De copywriting, né? De ser tratado e trabalhado de uma maneira diferente, de criativos, do pedaço criativo mesmo de imagens, de design, né? Tudo isso passando por uma revolução. Então, completamente assim, parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Bom, pessoal, então a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas assim, para a gente dar um overview aqui, né? No final das contas, vocês estão resolvendo a vida do CFO de ponta a ponta. Exatamente. Um dos nossos pilares, a gente acabou falando aqui dele em alguns momentos, é de fato fazer os líderes financeiros não terem preocupações, né? E a gente sabe que essa jornada é uma jornada que é relativamente grande, né? Não parece, mas lá no back-office você tem o pedido de compra, depois do pedido de compra você vai ter o recebimento físico, depois do recebimento físico você vai ter o recebimento fiscal, e aí todo o nosso produto apoia
essa jornada até ela chegar no momento de compliance, que é quando você já fez todo o processo, fez recebeu o documento fiscal, fez o pagamento através do boleto, que é o principal método de pagamento das companhias, e depois você precisa prestar conta, né, para a auditoria, e essa auditoria pode tanto ser uma auditoria interna, quanto uma auditoria externa, quanto a auditoria do próprio fisco, né? Você ter que mostrar ali o documento fiscal, junto com o boleto, junto com o comprovante de pagamento também, né? Então, tudo isso a gente consegue apoiar o CFO e o time do CFO a ter muito menos cabelo branco e muito mais participação nas reuniões estratégicas, de fato, e extrair valor de toda essa base de dados. E no contexto da reforma, né, a gente nasceu como uma solução fiscal e foi caminhando para o financeiro, justamente porque não basta só você ter a nota, você precisa pagar essa nota, você precisa ter o comprovante de pagamento, e foi isso que a gente foi evoluindo. Né? Exatamente. E no contexto da reforma, a nossa solução é a sua fonte de dados confiável para o creditamento tributário no Brasil. Você vai ter os novos campos dentro dos nossos relatórios e você vai conseguir, de fato, fazer as apurações de quais são os fornecedores que estão mais ou menos crédito. Né? Então, assim, é um momento bem interessante e a gente vai continuar com a nossa missão de simplificar o complexo para os CFOs. Perfeito. E é nessa evolução que a nossa marca também evolui, né? O nosso marketing, o nosso posicionamento para o mercado também completamente evolui, né? Então, de nascer numa perspectiva que era fiscal, para entrar nessa esteira completa aqui de pagamento, nesse elo entre o fiscal com o financeiro, a gente também evoluiu a nossa marca de Arquivei para agora Kivi, até refletindo um pouco do que a gente faz, né? Descomplicar, fazer mais simples, né? Então, até o nosso nome vai de Arquivei para Kivi, para trazer esse posicionamento que é a esteira completa aqui, que preocupa o CFO e os times de pagamento, a gente resolve e a gente simplifica com a marca Kivi. Muito bom, pessoal. Bom, facilitando também para vocês, já que a ideia é facilitar, vamos colocar os links todos. Tem do Kivi, tem da ferramenta exatamente, de inteligência artificial para a reforma tributária. Tem também o LinkedIn dos dois. Então, vocês podem entrar em contato com eles também para poder conversar mais a respeito, tirar a dúvida de reforma tributária. E vocês podem mandar o link também para o pessoal para facilitar a vida de todo mundo. A gente vai adorar. Parece que o assunto é chato, mas a gente gosta. Pois é, eu juro que eu fiquei preocupado no começo, assim. Falei, gente, é um assunto que eu não entendo nada. Saí tendo um pouco menos de como que eu diria? De resistência. De resistência com relação a isso. Beleza, gente. Brigadão pela conversa. Valeu. A gente que agradece. Obrigada. Foi um prazer. Até o próximo, gente. Voltamos semana que vem.